Dentro da Unimed, eu comecei em 2010, né, como auditora, né, vim em substituição de um colega que tinha falecido, tinha uma vaga, e aí nós começamos a trabalhar na auditoria. Não tinha experiência nenhuma em auditoria, então aprendi muita coisa nesse período de 2010 até 2013, 2012, e foi um trabalho interessantíssimo, porque aí você passa a conhecer a Unimed de outra maneira, né? A maneira com que eu conhecia a Unimed antes de 2010 era o conhecimento que a gente tinha muito vago de cooperativa, né? Então, em 1988, quando a fundação da Unimed, eu estava presente, né? Fazia 3 anos que eu estava em Paranavaí, e de lá, de 1988 até essa fase de 2010, eu era simplesmente uma cooperada, né? Não participava muito da cooperativa, às vezes participava no final do ano dos eventos que tinham o jantar do dia do médico, né? Algumas assembleias, né? Então eu tinha uma visão muito equivocada do que era a nossa cooperativa. A partir do momento que eu vim trabalhar com auditoria, eu passei a ter uma visão diferenciada de como funciona isso aqui, o que é ser cooperado mesmo, como que a gente pode melhorar, né? E, para surpresa minha, em 2012, final de 2011, o Dr. Luiz Francisco entrou na minha sala de auditoria e perguntou para mim se eu gostaria de ser a vice-presidente dele, que ele estava atrás de alguém, né, para ocupar esse cargo. Na hora eu levei um susto, né, achei que ele estava fazendo brincadeira, e demorei uns 10 dias mais ou menos para assimilar essa ideia. Mas desde o primeiro instante que ele me ofereceu e me fez esse convite, a sensação que eu tive foi de honraria, né? Eu achei que era uma honra, né, eu ser convidada a ser vice-presidente da nossa cooperativa, né? Porque até então nenhuma mulher tinha assumido esse cargo, né? Eu não tinha experiência nenhuma em questão administrativa ou de cooperativa, né? E aí, a partir desse momento, né, houve uma preocupação em conhecer, né? Aí, depois dessa fase, eu assumi a vice-presidência com o Luiz Francisco e com o Dr. Dirley e fui estudar, né? Fui fazer os cursos, fazer um MBA, né? Mas assim, o aprendizado mesmo, real, foi na vivência do dia a dia aqui, junto com o Dr. Dirley. Nessa época, nós não tínhamos o gerente ainda, né? Então, toda a demanda administrativa, toda resolução, toda a discussão, tudo era com a diretoria, né? E um ano depois, o Dr. Luiz Francisco, 2 anos depois, né? 2 anos depois, o Dr. Luiz Francisco nos deixou, né, na parte administrativa, ele passou a assumir a parte financeira da federação, ele fazia parte da diretoria da federação. Então, nesse último ano, à frente da diretoria, ficamos eu e o Dr. Dirley. O Dr. Luiz Francisco era o responsável, ele estava sempre uma vez por semana conosco, mas assim, na maior parte do tempo, as demandas a gente tentava levar a bom senso e com a ajuda do Luiz Francisco de longe. Nessa época também, nesse último ano, nós tivemos a chance de ter um gerente, né? Era o seu Onivaldo, que era o nosso gerente aqui da nossa parte administrativa, e no hospital era o Renato Nishikawa, né? Então nós tínhamos 2 gerentes, e isso nos ajudou muito, né? Porque até então a ideia de uma cooperativa, uma visão ampla do que se passava, a gente tinha muito pouco, porque era muita correria no dia a dia, nos momentos, nas horas que a gente ficava aqui, né, trabalhando, e isso nos deixava assim um pouco angustiado, porque a gente não conseguia ter uma visão organizacional adequada, né? Aí encerrou-se a gestão do Luiz, não tinha ninguém para entrar na diretoria ou assumir. Convidei o Dr. Sari, convidei o Dr. Bartolomeu e fizemos uma chapa nossa que foi eleita, né? Nós estivemos à frente da cooperativa nesses próximos 6 anos, né, de 2015 para cá, e nesse período houve uma mudança radical em termos de
de desenvolvimento da nossa cooperativa, né? Nós tivemos, o seu Onivaldo foi desligado e o Renato passou a gerenciar tanto o hospital quanto a parte administrativa. E isso nos deu um fortalecimento, uma união maior entre as duas estruturas, né? Porque antes existia, não necessariamente por vontade, mas existia uma diferenciação do que era hospital, do que era a parte administrativa. Com a vinda do Renato, isso deu uma reorganizada. E aí vieram o planejamento estratégico, né? A organização da cooperativa em termos de hierarquia, de distribuição de função, e isso nos foi nos mostrando como que funcionava tudo isso aqui. Nos deu uma ideia da empresa que nós somos hoje, né? De como isso aqui é administrado, como ele se divide, né? E isso facilita a visão para tomadas de decisões, né? Então, nesses 6 anos, a gente teve uma equipe incrível junto conosco. Eu sempre falo isso, né? Porque a gente não faz nada, né? Se não tiver uma assessoria especial, né? E de ano a ano, essa equipe veio se aprimorando dentro dos cargos, né? Da postura mesmo dentro da organização. Nós passamos por uma acreditação, né? Tivemos uma nota excelente, ficamos acima de 90%, né? E graças a essa equipe. A última acreditação que nós passamos o ano passado não foi validada pela ANS, porque ela foi feita de uma maneira virtual, né? E por causa da Covid, teve todo um transtorno com vinda das auditoras, né, que uma era do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e uma outra teve Covid. Então, nesse atrapalho todo, nós acabamos fazendo a auditoria virtual. E aí, isso que foi interessantíssimo, porque assim, nós chegamos a quase 100% de nota, né? Então, e a mais interessante ainda, mais incrível ainda, foi ver a melhoria em termos de organização, sabe? De resposta às solicitações das auditoras, né? A rapidez com que isso era fornecido, a precisão das informações, a qualidade dessas informações que foram repassadas, sabe? Então isso nos deixa assim orgulhosos e satisfeitos com o trabalho desses colaboradores, né? Dos seus gestores, né? Da equipe toda envolvida nesse processo, né? Então esse quase 10 que nós, né, ele está valendo para a gente, e valeu muito, porque assim, você está sendo auditado, né, e você está vendo que foi feito tudo, né, a empresa está redondinha, a cooperativa está funcionando harmoniosa, né? Então as equipes integradas, né, e era isso que eu sempre falava que eu gostaria que a gente tivesse essa organização dessa maneira, né? E isso a gente conseguiu, né? Não saiu a nota da ANS, porque eles não reconheceram a auditoria como válida, mas para nós foi interessantíssimo, né? Então foram 9 anos que a gente está à frente na parte administrativa da cooperativa e passamos por várias etapas e sempre melhorando, né? Sempre crescendo, né? A gente cresceu em melhorias do hospital, a gente cresceu em melhorias na criação do Unicentro, do Centro de Oncologia, depois vieram os ambulatórios em Terra Rica, em Luanda, em Paranacite, né? Então as vendas, colocamos a venda e criamos um plano essencial, um plano nosso, que o Michael trabalhou demais na elaboração desse plano, um APS, né? Então houve um envolvimento assim desses colaboradores, desses gestores, dessas pessoas incríveis aí, né? O Michael, Everton, Lisley, Renato, Lorena, aí entra o pessoal da parte contábil. Então foi um ganho geral, sabe? Essa harmonia entre eles, né, é que nos propicia esse crescimento e essa evolução toda, né? Então é assim, eu falo que eu nunca tive tanta satisfação em trabalhar em algum lugar quanto eu tive nesses 9 anos aqui.
É diferente de você ser médico, é diferente de você ser trabalhar em outra atividade. Eu já dei aula, então é diferente de tudo isso daí, sabe? Porque você nunca está sozinho, você tem um apoio de uma equipe, né? Um suporte grande, e isso aí nos fortalece muito na tomada dessas decisões, né? Então hoje a gente deixa um legado legal para quem vai assumir, né? É uma cooperativa que está cresceu em harmonia, né? A gente não tem dívida, a gente não tem pendências, né? Ela funciona redondo, que nem eu falo, né? E em harmonia, que eu acho que é o mais, assim, a sensação mais prazerosa de você trabalhar em paz com uma equipe que também te traz tranquilidade, segurança, apoio, né? Conhecimento, sabe? Então é muito satisfatório tudo isso. Eu deixo assim, vai dar saudades, né? A gente vai sentir falta de todo esse trabalho, mas a gente tem que aprender que a gente não é eterno numa função, né? Então, assim como eu deixei de operar em 2007, né? Eu deixo de ser diretora-presidente da Unimed a partir desse ano, né? Então, vai ficar assim uma sensação de bem concluído, né? Que eu posso dizer. Sabe, foi uma fase muito importante da minha vida, né? De muito aprendizado. O que a gente aprende é imenso, é intenso, é imenso. Você conhece muitas pessoas, você viaja bastante, você tem contatos com vários outros dirigentes de Unimed, tanto do nosso estado quanto dos estados do sul, de São Paulo, né? E você vê como que a gente consegue agregar valor em tudo que a gente faz aqui. Então é muito nobre essa função, e ela tem que ser levada com todo respeito, sabe? Porque não é um lugar qualquer. Com relação à parte familiar, no começo houve uma dificuldade, porque assim, não houve muito apoio, né? Eles falam, você não administra nem sua casa direito, o que você vai fazer aqui, não? Mas com o passar dos dias, as pessoas passaram a respeitar o trabalho que a gente desenvolvia, tanto os de casa, da família, quanto os colegas de trabalho que a gente acompanha dentro do consultório, dentro do hospital, né? Os colegas de outras áreas, né? E houve um entendimento disso aí. Então, por exemplo, na fase com que eu assumi a diretoria, né, desde a parte da vice-presidência, minhas filhas já estavam estudando, já estavam fora, né? E elas viam essa minha desenvoltura, esse meu trabalho de uma maneira satisfatória, sabe? Apoiaram e sempre apoiaram tudo que eu fiz, sabe? Elas ficavam preocupadas em questão de que eu viajava bastante, ia para cá, ia para lá, mas assim, apoio sempre foi. As filhas sempre tiveram orgulho, né, dizendo assim, da atividade que a gente desempenhava, principalmente porque eu sou mulher, né, e é um lugar que é predominantemente masculino, né, então nas reuniões que a gente vai, 95% são homens, né, então é um universo bem masculino, né, e a gente conseguiu desempenhar uma atividade e se manter dentro desse grupo, né, predominantemente masculino, em harmonia, sem atritos, sem conflitos, né? Então, também foi um lado muito interessante. Assim, pessoalmente, eu acho assim que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era antes, sabe? Eu sou uma profissional, uma médica, hoje, muito melhor em termos de cuidar, de orientar do que eu era há 10, 12 anos atrás, sabe? Houve um crescimento profissional junto com esse crescimento de aprendizado, de contato com mais pessoas, sabe? Você vai apanhando conhecimento por onde você vai, sabe? Agrega valor, né? Então, eu achei isso interessante, sabe? A agenda tem que estar cheia. Então, a primeira ideia que eu tive foi de ir para Curitiba, ficar perto das minhas filhas, né? Achar um lugar lá para eu poder desempenhar meu trabalho como otorrino.
Mas depois, com esse último ano aqui, né, eu comprei um apartamento em Curitiba, vou mobiliar, vou deixar ele pronto lá, mas eu não posso deixar de 35 anos de trabalho aqui, né? Então, eu vou ver se eu consigo agregar valor a isso aí. Ir para Curitiba, ficar perto das filhas, que para mim é meu foco principal, né? Meu objetivo principal de vida sempre foi estar perto delas. Mas não posso abrir mão de tudo isso que eu tenho aqui. Eu falo assim que a gente vive uma mordomia, sabe? Hoje, onde a gente vai, as pessoas te conhecem, você tem um mundo em volta que você criou, né? Que você não pode abrir mão disso daí, sabe? Então, de repente, você para e fala assim, não posso sair, né? Não posso sair. Por mais vontade que você tenha, não posso sair. E viajar esse ano ainda não dá, porque eu vou ter que me organizar financeiramente, né? Então vou ter que ter uma organização. Mas a partir do ano que vem, eu acho que eu tenho condições de fazer. O meu sonho de viagem é fazer uma volta ao mundo de trem, né? É um pouco caro, mas eu acho que dá para fazer. É um passeio de uns 40 dias, né? De trem, você pega esse trem em Toronto, no Canadá, atravessa o Canadá inteiro, atravessa o mar lá em cima, né, até Pequim de avião. De Pequim você pega o trem de novo e passa na Mongólia, aí entra lá no deserto dos Urais e termina a viagem em Moscou. Então são 23, 24 noites dentro do vagão, né, e o tempo inteiro viajando e parando nessas, né, conhecendo essas maravilhas aí que tem no mundo, né? Então vamos ver, esse é o meu sonho de consumo, né? Bom, os 10 dias foi para cair a ficha mesmo, né? Porque a sensação foi de honraria, que nem eu falei para vocês, sabe? Eu nunca me senti tão honrada, tão, não envaidecida, mas assim, alguém especial, né? Porque eu acho que, sabe, para mim foi essa sensação que eu tive, né? E a partir daí foi o desafio de conseguir fazer alguma coisa diferente do que eu tinha feito a minha vida inteira, né? Então, foi com esse empenho, com esse intuito aí que eu fui atrás de conhecimento, fui estudar, né? Fui assistir aulas da Fundação Unimed na época, né? Fui ler tudo que tinha, que a gente conseguia na época de informação, né? Participar de todas as reuniões que eu podia participar, da região 3, em Curitiba, viajava, saía de madrugada, ia para lá, ficava, sabe, até poder entender toda essa dinâmica, né? Então foi a vontade de conhecer, sabe, novas pessoas diferentes, né? Situações diferentes, diversas de tudo que eu já tinha vivenciado, né? E foi satisfatório, né? Não foi nem um instante eu me arrependi ou tive dúvida de que eu conseguiria ou que eu queria, né? Então foi uma coisa que eu nunca duvidei, assim, ou questionei, não vou deixar, né? Então tem dia que dá realmente vontade de fechar a porta e ir embora, mas a motivação é maior, né? De tudo isso, eu sempre falo que o que decepciona mais a mim, né, como Angélica, são as atitudes pessoais, né? A decepção no trato com as pessoas. Isso é a única coisa que você vê de ruim em tudo isso, sabe? Então, são as atitudes das pessoas com que você trata, né? E você se decepciona com isso daí. Essa decepção não sai mais, isso aí entranha, né? Então, mas isso não desmotiva não, sabe? Não desmotiva, né? E faz a gente ir atrás de informação, né? De conhecimento. A maior saudade que eu vou sentir é desse convívio, do convívio com vocês, né? Do convívio todo dia com o Bartolo, com o Sari, na época com o Dirley, mas principalmente com vocês, com você, com a Lisley, com o Renato, né? Com a Luciana, com a Arlete,
sabe, essa energia com o Ivan vindo conversar sobre sabe, dos conhecimentos, né? Então é isso que vai me fazer falta, sabe? É isso de tudo, o que vai fazer falta é esse aconchego, que vocês estão sempre perto. Assim, eu nunca tive necessidade que não tivesse, ou uma curiosidade, ou alguma coisa que não tivesse sido imediatamente resolvido. Então, para mim, o que vai mais me fazer falta é esse nosso dia a dia, é essa nossa conversa, é isso aqui, né? Então, é isso que vai fazer falta, essa rotina, né, da gente vir, encontrar vocês, conversar, sabe? Esse apoio que vocês, sabe? Essa energia que vocês passam, sabe? Isso é muito gostoso. Sabe? Isso aí é muito aconchegante, né? A gente vai ficando velhinho, vai ficando carente, né? Então isso é legal, sabe? Que nem quando eu chego na clínica, eu tenho minha secretária lá, a Silvia, tem quase 30 anos lá. Se o dia eu chegar na clínica e ela não tiver, eu acho que aquilo desmorona, perde o significado. É a mesma coisa quando eu sair daqui, sabe? Vai perder, esse contato, essa proximidade que a gente tem com vocês, né? Com o Everton, sabe? É uma queridice o tempo inteiro, sabe? É inominável, sabe? Mas é essa falta que eu vou sentir, sabe? Só fazendo um parênteses, esses dias eu tive que fazer consulta, eu fui lá no Unicentro, né? Aí eu cheguei lá no Unicentro, marquei a consulta com a Lara e fiquei esperando ali um minutinho, aí a enfermeira que estava ali me chamou para fazer a pré-consulta, né? Medir minha pressão, pesar, ver minha temperatura, né? E numa boa, fui. Aí, depois que eu saí de lá, no outro dia, eu fiquei sabendo que a menina que estava ali fazendo, a enfermeira que me deu essa assistência, disse que estava nervosa porque a doutora Angélica estava ali, né? Não era a doutora Angélica, era uma paciente com pressão alta e toda desregulada que estava lá, sabe? E o carinho, você ser atendido com, sabe, com gentileza, com presteza, com atenção, é a coisa mais gostosa que tem. Então não é a doutora que estava lá, né? Era um paciente assim como qualquer um outro, sabe? E a maneira com que eu fui tratada, a gentileza, tudo isso daí é muito legal. Você sentir isso daí, sabe? Da mesma maneira com que eu estive no hospital, eu precisei ficar internada, tal. Então não é porque você é fulana, não. Mas é que são todos assim, sabe? É muito gostoso você ser bem tratado, ser bem cuidado, né? Então é isso que eu falo, é esse cuidado, né, que toda a equipe tem com a gente que nos vai dar falta, né? Então de vez em quando a gente vem aqui encher o saco, né? Matar saudades. Eu acho assim que a cereja do bolo para mim foi o Unicentro, né? A outra cereja do bolo foi a criação dos cuidados especiais, aí assistência às crianças com autismo, né? Mas assim, o mais incrível mesmo foi o Unicentro, sabe? Porque o valor que agregou ao nosso trabalho foi enorme. Ali nós colocamos o cooperado para trabalhar, sabe? Ali nós desenvolvemos a assistência do plano essencial, né? Ali nós tivemos o sucesso de ter duas pessoas incríveis ali, que é a Lara e o Wellington, né? Como médicos de família, sabe? Isso foi engrandecedor para mim, sabe? Foi assim, foi fonte de inspiração, porque são pessoas que abraçaram aquela atividade, sabe? E desempenham ela magnificamente. Sabe, não tem, é irretocável o que eles fazem. E não param, eles estão sempre mexendo, eles estão sempre se organizando, melhorando, sabe? Se adequando à estrutura, sabe? Então, a cereja do bolo foi o Unicentro, né? O Centro de Oncologia foi outra conquista legal, né? Mas, assim, é diferente a atuação, né? No Unicentro, a gente conseguiu colocar, além dos 2 clínicos ali que são excepcionais, a equipe de pediatria, a Ingrid ali como gineco, né, obstetra, o Dr. Daniel Catanho. Então, assim, é gostoso, porque o paciente que vai, ele sempre elogia, sabe? Eu nunca ouvi alguém sair de lá, ou que eu tivesse atendido no consultório depois, e que estivesse vindo nos relatar alguma coisa desagradável. Sempre foi bem. Então, assim, o que mais me trouxe orgulho nesses anos foi ter o Unicentro
e um lugar para o cooperado, sabe? Eu gostaria de estar findando esses 9 anos com um hospital ampliado, né? Aí seria a cereja maior, seria um morangão, né? Que ali o cooperado ia até a casa dele para trabalhar, o hospital para ele explorar e utilizar e, sabe, e desenvolver seu trabalho com harmonia, né? Mas o Unicentro foi o ponto-chave nosso. Aí a gente sempre fala assim, tem a cereja, mas eu acho que assim, é um geral, sabe? Porque assim, quando você escuta o paciente falar que foi lá no centro de oncologia e foi extremamente bem acolhido, é gostoso de ouvir, sabe? O paciente que foi no nosso hospital, no pronto atendimento e foi bem acolhido, sabe? Também é gostoso você ouvir. Ou a pessoa que vem e elogia o atendimento prestado quando ele esteve internado, sabe? Que a equipe que está trabalhando ali, que está desenvolvendo o seu trabalho, sabe? Então não é por acaso. Então isso é muito bom saber que todos eles têm o mesmo objetivo. Nós vamos ter o desenvolvimento agora de um novo planejamento estratégico, né? E com esse novo planejamento, eu gostaria que as próximas equipes, né, ou a próxima equipe, assumisse e abraçasse esse planejamento e colocasse isso como prioridade máxima no desenvolvimento, que isso que nos norteia, né? E que eles consigam, né, em pouco tempo, ampliar o nosso hospital, né, e ter sucesso. Isso é sucesso na atividade deles, no trabalho que eles vão desenvolver. Então eu desejo que eles tenham todo esse apoio que eu tive, né, que minha equipe teve, que eu, o Bartolo, o Sari sentimos, o Renato, que eles tenham isso também e que eles consigam, depois de 3 anos ou daqui 6 anos, né, sair com a mesma sensação que eu estou saindo, de dever cumprido, de melhoria, de crescimento, sabe? De oferecer para o cooperado um ambiente melhor para ele trabalhar. Que esse é o objetivo nosso aqui dentro da cooperativa, é sempre oferecer uma atividade, um trabalho, um local de trabalho onde o cooperado se sinta dono daquilo ali, né? Então, o que eu espero é isso, sabe? Que a gente cresça, né? Em qualidade de assistencial, em qualidade de trabalho para o cooperado, né? Que é muito gostoso, sabe? É uma equipe muito redonda, né? Eu poderia ficar aqui horas falando do Everton, poderia ficar horas falando da Lisley, do Michael, sabe? Da Luciana, da Arlete, do Renato. O Renato é incrível, né? O Renato eu assim, admiro, fecho o olho e admiro todos, né? Mas o Renato, ele tem uma capacidade de agregar valor, de liderança, né, de bom senso, né? Quando ele chega lá e fala, olha, doutora, não é bem assim, que tal, né? E faz a gente ver a coisa que estava feia de uma outra maneira, sabe? Ele tem uma capacidade de ser líder nata, né? Muito gostoso. Então, isso tudo, o Everton, o Michael, né? A Lorena, sabe? São pessoas ímpares, nunca vou achar o outro, nem precisa ter, já tem, né? Então, não tem, é muito gostoso trabalhar assim. Se eu parar e não fizer mais nada, eu acho que eu vou jogar 9, 10, 11, 12 anos de conhecimento fora. É que nem quando você para de trabalhar, sabe? Uma vez eu falei pro Dr. Lauro Gava, ele estava bem doentinho, né? E ele falou assim, nossa, Angélica, tanto conhecimento que a gente tem, né? Eu falei, Lauro, a gente poderia ter uma porta USB, pudesse conectar um botãozinho aqui, e todo o nosso conhecimento passar e a gente poder pôr na porta de USB de alguém. Então a gente não pode parar, sabe, Everton? A minha vontade seria dar continuidade, sabe? Eu vou tentar ver onde que eu posso fazer isso ou a maneira com que eu posso fazer isso, porque senão eu acho assim, é muito conhecimento, sabe? É muito aprendizado para a gente simplesmente fechar a porta, bater e ir embora e esquecer tudo. Eu acho que você joga fora. A gente não pode jogar fora, né? Eu sempre falo que, assim, se a gente tem que ser sovina e pão duro, a gente tem que ser com isso, com conhecimento. A gente não pode desperdiçar, né? Então, eu vou atrás, eu vou ver o que eu consigo, sabe? Indiretamente, porque eu acho que a gente não pode jogar fora.